Meus amigos, meu nome é Luciano Viana Araújo, eu sou advogado no Rio de Janeiro, eu sou professor da PUC do Rio de Janeiro, eu sou mestre e doutor pela PUC de São Paulo em processo civil e me coube falar com vocês sobre 3 temas. O primeiro deles é a responsabilidade patrimonial, o segundo a liquidação de sentença e o terceiro o cumprimento provisório da sentença. Então vamos tratar primeiro da responsabilidade patrimonial. Vejam, é um tema fundamental para a execução. A nossa execução ela se baseia necessariamente na existência de bens penhoráveis. A ausência de bens penhoráveis leva à suspensão da execução. E, aliás, temos um regime relativamente novo, posterior ao novo Código de Processo Civil 2015, em que a suspensão do processo ele demora um certo tempo, um prazo de 1 ano, fim do qual começa a correr também um prazo prescricional, de uma prescrição intercorrente. Ou seja, a questão da responsabilidade patrimonial ficou cada vez mais importante. Vejam que antes, nós tínhamos um sistema em que, no CPC CD3, você tinha o deferimento da suspensão, o processo ficava suspenso e poderia ficar suspenso pelo prazo que fosse. Não havia nenhum tipo de limitação ao período de suspensão do processo. Hoje não. Uma reforma que foi feita no Código de Processo Civil 2015, há um limite temporal de suspensão, fim do qual volta a ocorrer um prazo de uma prescrição intercorrente. Então, a responsabilidade patrimonial é fundamental. No momento em que, corretamente, se decidiu que o patrimônio de uma pessoa responde pelas suas dívidas e não a própria pessoa, temos que ter bens e bens penhoráveis. Em relação a esse tema, temos 2 normas que são fundamentais. Uma no Código de Processo Civil e uma outra no Código Civil. As normas parecem ser essencialmente diferentes, porque no Código Civil nós temos a menção de que todos os bens do devedor respondem pelas suas dívidas, respondem pelo inadimplemento dele. Agora, no Código de Processo Civil, talvez com mais correção, diz que o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ou seja, nós temos no Código de Processo Civil uma norma, eu diria, mais cuidadosa e mais perfeita em relação ao próprio sistema. Por quê? Vamos às questões decorrentes dessas 2 normas. Bem, todos os bens respondem pela dívida. Quais bens? Os presentes e futuros, como diz o Código de Processo Civil. Presentes e futuros a quê? A constituição da obrigação. Vejam, no Código de Processo Civil, nós temos a ressalva correta de que os bens que existiam quando a obrigação ela é constituída e os bens que são adquiridos posteriormente responderão pela dívida daquele devedor. E se a obrigação é contratual ou se a obrigação é extracontratual, é irrelevante. No momento em que há o ato ilícito que gera uma reparação civil, no momento em que uma pessoa celebra um contrato, por exemplo, de mútuo, nesses exatos momentos, todo o patrimônio que uma pessoa tem já responde pelas suas dívidas. Vocês poderiam pensar, não, mas haverá um processo judicial, no primeiro caso, numa responsabilidade civil, para reconhecer a existência da culpa, para reconhecer a existência do dano, reconhecer o nexo causal entre as 2 coisas e haver uma condenação. E, no outro exemplo, de uma obrigação contratual, haverá uma demanda para cobrar o mútuo inadimplido. Haverá, nesses casos, decisões judiciais, sentenças condenando, possivelmente recursos de apelação, depois acórdão julgando essas apelações e só lá na frente transitará em julgado. Mas, desde o momento que a obrigação foi constituída, portanto, antes mesmo do processo iniciar, o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas, é a garantia, no fundo, do credor de que será pago, de que receberá aquilo que ele tem direito. Então, bens presentes e futuros, tendo como data base a data da constituição de uma obrigação, seja ela uma obrigação contratual, seja ela uma obrigação extracontratual. Isso é irrelevante. Então, o patrimônio é uma garantia desse adimplemento, do cumprimento da obrigação, caso ela venha a ser discutida. Como eu disse a vocês, é um tema fundamental. É um tema fundamental para a execução na medida em que, se não houver bens penhoráveis, a execução será infrutífera. Não é incomum em alguns estados do país o juiz determinar a extinção do processo por falta de bens penhoráveis, a expedição de uma carta de crédito a favor do credor e o término do processo. Veja, a execução sem bens penhoráveis é uma execução infrutífera, uma execução que não chegará a lugar nenhum, principalmente tendo em mente que nós temos um regime recente de suspensão da execução, um regime que tem um prazo
determinado um prazo limitado de suspensão. Bem, em contrapartida à regra de que todos os bens respondem pelas dívidas do devedor, nós temos um sistema de impenhorabilidade. É uma proteção para o devedor de que ele terá, entre aspas, o mínimo garantido para a sua sobrevivência. Está correto. No fundo, as regras que tratam da penhorabilidade dos bens e a regra que trata da impenhorabilidade dos bens, elas estão assegurando, de um lado, a satisfação do crédito e, de um outro lado, a proteção do mínimo de sobrevivência daquele devedor. Podemos dizer que, no fundo, os dois grandes princípios que regem a execução, aquele da máxima utilidade da execução, que pressupõe que a execução ela tem que ser frutífera, ela tem que ser satisfeita, tem que ser realizado o crédito, está criando ou gerando regras para a interpretação de normas favoráveis ao final dessa execução, uma execução frutífera, e, por outro lado, normas que vão, baseadas no princípio do menor sacrifício do executado, assegurar, na realidade, que o executado não sofra, para o cumprimento de suas obrigações contratuais ou extracontratuais, algum tipo de sofrimento maior do que o necessário. Está correto, o sistema está correto. E vejam, quando nós falamos em princípios, nós dizemos que os princípios eles são ponderados. A ponderação dos princípios quer dizer que em cada caso concreto, o magistrado vai ponderar, em se tratando da execução, ele vai ponderar o princípio da máxima utilidade, olhando, volto a dizer, a ideia de uma satisfação, da realização do crédito, do recebimento do valor pelo credor, e de outro lado, esse da menor onerosidade, que vai pensar no quê? No executado que ele tem que ter assegurado, garantido o mínimo existencial, condições de sua sobrevivência, condições de seu trabalho, para que ele possa viver dignamente. Vejam, nesse modelo, que me parece correto, o magistrado tem uma atividade fundamental. A atividade de, no caso concreto, analisar os fatos, analisar os princípios, ver as regras que estão lá norteando a penhorabilidade ou a impenhorabilidade e, de acordo com o caso concreto, defender que tal bem pode ser penhorado ou impenhorado. Como assim, Luciano? Olha, o bem de uma determinada pessoa é um bem de família, o único bem onde ele reside, é o chamado bem de família, está lá na Lei 8.009 de 90, que garante a impenhorabilidade do bem de família. Ela diz que o único imóvel residencial ele é impenhorável. Mas vejam, se a pessoa mora num imóvel extremamente valioso, que é possível expropriá-lo, pagar a dívida e ainda assim sobrar um valor que seja suficiente para esse devedor comprar um outro imóvel e viver dignamente com sua família, essa análise o magistrado deve fazer. E não ter uma análise, entre aspas, muito fria, no sentido de que, não, é o único bem do devedor e, portanto, é impenhorável. Vejam, as regras que tratam da impenhorabilidade dos bens, elas estão no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 833. E há, se nós analisarmos historicamente, uma grande mudança. Uma mudança do país, se nós imaginávamos um Código de Processo Civil de 39, um país ainda mais agrário, para um Código de Processo Civil de 73, para um Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil de 39, ele tinha, dentre as suas normas de impenhorabilidade, a previsão de que uma vaca era impenhorável. É curioso, se nós olharmos em 2015 e olharmos para hoje, 2024, essa regra. Mas não para um país que era um país ainda agrário, em que a situação, a sobrevivência de uma família, eventualmente dependia do quê? De ter um animal que desse leite, que desse, enfim, condições de sobrevivência. O professor Dinamarco, ele brinca dizendo que, ao se referir, ao estudar essa norma, que uma vaca, ela não dá leite o ano inteiro. Então, essa norma poderia ser, entre aspas, útil, suficiente num determinado tempo, mas não o ano inteiro. Mas é importante analisarmos a finalidade do legislador. A ideia do legislador era proteger o quê? O mínimo de sobrevivência do executado, do devedor. Tanto o Código, e aí em 73 essa norma não é mais reproduzida, mas nós temos, por exemplo, no Código de 39 e no Código de 73, a regra de que o anel nupcial ele é impenhorável. Essa regra não está mais no Código de 2015. Então, aí, sob um elemento de importância da família, importância do casamento, naqueles dois momentos históricos, o legislador entendeu que era necessário prever que o anel nupcial fosse impenhorável. Nós não temos mais essa regra.
Nós temos hoje, em 2015, algumas regras que não estavam nos códigos anteriores, né? Mas, da mesma forma, normas que estavam nos códigos anteriores que não estão mais nesse código. O importante é, como disse há pouco, quando falava sobre a impenhorabilidade do único bem, né, residencial, aí não olhando para o Código de Processo Civil, mas sim olhando para a Lei 8.009 de 90, a chamada Lei Sarney, que o magistrado deve sim, no caso concreto, balizando, né, ponderando os princípios que regem a execução, a máxima utilidade da execução, o menor sacrifício do executado, ver se no caso concreto determinada norma deve se aplicar ou não. E vejam, o Judiciário fez isso, exatamente nesse caso, né, a Lei 8.009. O STJ tem julgados no sentido de que se a pessoa tem um único imóvel residencial, mas não reside nele, mas aluga o imóvel e sobrevive com o aluguel desse imóvel, o imóvel continua sendo impenhorável. Vejam, é o legislador prevendo uma hipótese de impenhorabilidade e o judiciário corretamente interpretando, diante das regras processuais do caso concreto, a melhor aplicação daquela norma. Está correto o STJ quando dá essa interpretação. Agora, por outro lado, nós vamos observar, né, na evolução, entre aspas, nas mudanças dessas normas sobre impenhorabilidade, que o recebimento, né, o salário, os vencimentos do executado, que sempre foram impenhoráveis, vem sofrendo pouco a pouco uma maior liberalidade, ou seja, a previsão de que você possa sim penhorar os rendimentos. E não estou falando de penhora para satisfação de obrigação alimentar, para outro tipo de obrigação. Você tem que fazer também um contraponto em a pessoa ter um salário que assegure, né, a sua sobrevivência digna, mas também não impeça de arcar, de cumprir com as suas obrigações. E nesse ponto, o judiciário tem uma função fundamental. As obrigações devem ser cumpridas. As obrigações devem ser cumpridas independentemente da atuação do judiciário. E são, né? Hoje, né, nesse exato momento, milhões de obrigações estão sendo cumpridas pelas partes de uma maneira correta, no prazo correto, da forma correta. Um número insignificante próximo do total é que vai ao judiciário. Agora, esse número que vai ao judiciário, que geram processos judiciais, devem receber do judiciário uma resposta eficiente para que as pessoas fiquem o quê? Desestimuladas a cumprir suas obrigações. Quando nós falamos sobre as regras, né, de responsabilidade patrimonial, os bens presentes, eu disse a vocês, vejam, presentes é a constituição da obrigação. O judiciário ele não cria direitos, ele não constitui uma obrigação. Isso existe antes do próprio processo judicial. A sentença, quando ela condena ao pagamento de reparação civil, a sentença condena ao pagamento de um mútuo, reconhece que o mútuo já existia antes do processo. Reconhece que essa reparação civil, esse ato ilícito ocorreu antes do processo. E aí nós temos, sim, a satisfação do credor por meio do processo judicial. E uma resposta do judiciário à sociedade dizendo que se as obrigações não são cumpridas de uma forma, né, voluntária, serão cumpridas de uma forma forçada por força das decisões judiciais e da atividade judicial. Dando sequência, quando nós falamos em responsabilidade patrimonial, nós temos a divisão entre o débito e a responsabilidade. Essa é uma teoria que vem sendo cada vez mais aceita, embora haja, né, alguma parte da doutrina que não concorde com essa diferença, essa distinção entre débito e responsabilidade. Essa distinção entre débito e responsabilidade, ela me parece ser muito útil para responder alguns questionamentos, como aquela pessoa que é a devedora, mas não responde com o seu patrimônio para o pagamento das suas dívidas. Para aquela pessoa que não é a devedora, mas o seu patrimônio está respondendo pelas dívidas. No fundo, essa distinção entre débito e responsabilidade, eu usando, né, as expressões alemãs, o Schuld e o Haftung, na realidade faz a distinção entre débito, o dever de prestar a obrigação, e de outro lado, a responsabilidade, a sujeição do patrimônio de uma pessoa ao ressarcimento, ao cumprimento de alguma obrigação. Se nós olharmos isso, teremos que a regra geral, débito sempre acompanhado de responsabilidade. Aquela pessoa que assume uma obrigação, o seu patrimônio responde por suas dívidas. Essa é a regra geral. Então, se eu por acaso sair daqui, né, desta aula e pegar um transporte para a minha residência
e eu não pagar a pessoa que me fez o transporte, o meu patrimônio responde por isso. Se eu estiver com o meu carro próprio, eu bater em outro carro, o meu patrimônio vai responder por esse acidente, pelos danos que a pessoa do outro veículo sofreu. Então, o particular vai sempre responder com o seu patrimônio, presente e futuro, pelas suas dívidas, essa é a regra geral, com exceção das impenhorabilidades, que são proteções a uma vida digna para o executado. Mas também conseguimos ver débitos sem responsabilidade. E aí é o exemplo clássico é a fazenda pública. Vejam, vocês não penhoram, ninguém pode penhorar bens da fazenda pública. A fazenda pública cumpre as suas obrigações através do precatório. A fazenda pública, ela sim pode praticar ilícitos, a fazenda pública sim pode descumprir suas obrigações e vai responder por isso. Agora, o patrimônio público pertence a todos nós, ele não é penhorado, né? No orçamento do exercício seguinte, já há uma previsão de pagamento das obrigações da fazenda pública. E elas serão pagas através da expedição de precatório. Um outro exemplo de débito sem responsabilidade, a dívida de jogo. As dívidas de jogo de aposta não obrigam a pagamento, diz lá o artigo 814, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. No fundo o jogo, ele, entre aspas, não assegura a quem está jogando receber o pagamento. Mas, se a pessoa voluntariamente pagar, ela não pode pedir, né, recobrar aquilo que pagou voluntariamente. Uma outra hipótese de débito sem responsabilidade, a dívida prescrita. Uma pessoa pode querer e pagar, cumprir uma obrigação cuja pretensão está prescrita. Ela não está, entre aspas, ela não pode ser cumprida judicialmente, obrigada, portanto, a cumprir judicialmente uma obrigação se a pretensão prescreveu. Podemos ver o outro exemplo, da responsabilidade sem um débito. Se você tem um garantidor, né, seja uma garantia real, um bem, seja uma garantia fidejussória de uma pessoa, esse garantidor, ele tem o seu patrimônio respondendo pela dívida, mas ele não é um devedor. Ele não tem débito, mas ele tem responsabilidade. E aí a gente extrai algumas, né, características, algumas consequências dessa regra. A responsabilidade pressupõe a existência do débito, extingue com ela. O que isso quer dizer? Se eu estou como fiador, né, garantia pessoal de uma obrigação, se essa obrigação, por alguma razão, ela não existe, ela é reconhecida como inválida ou ela é cumprida, a minha obrigação como garantidor será ou terá a mesma consequência. O cumprimento da obrigação principal pelo garantido faz com que a minha fiança se extinga, eu não tenho que pagar mais nada. Uma outra, né, que é muito próxima dessa primeira, na realidade, regra é a responsabilidade é uma norma secundária, que depende da primeira, do débito. Claro, acabei de dizer a vocês, uma coisa está vinculada à outra. O garantidor, ele vem assegurar o cumprimento da obrigação caso o devedor principal não faça. E aí se atribui a essa responsabilidade um caráter instrumental. Há doutrinadores, inclusive, que tratam a responsabilidade como uma norma processual e o débito como uma questão de direito material. Insisto, a distinção entre, né, débito e responsabilidade nos ajuda a responder, né, essas questões naturais de dívida em que o devedor responde com o seu patrimônio, dívida em que o devedor não responde com o seu patrimônio, quem não sendo devedor tem o seu patrimônio respondendo pelas dívidas e por aí vai. Olhando para ainda a questão da responsabilidade, surge o tema da fraude, que é importante, né? Não é incomum, infelizmente, ao longo, né, de um processo, nós reconhecermos a existência de uma fraude contra credores, uma das hipóteses, uma fraude à execução e uma alienação de bem penhorado. Esses três temas devem ser tratados pela doutrina e principalmente pelo judiciário com muito cuidado. Vejam, eu faço aqui uma crítica, é uma opinião literalmente pessoal. Eu acho que o judiciário ele tem sido condescendente quando ele vai analisar uma fraude com a ideia correta, de certa forma, de proteger um terceiro, mas acaba, em alguns casos, prejudicando o credor, o exequente, que tem, eventualmente, a sua obrigação não satisfeita, embora possa ter havido uma fraude,
quando se tenta, em alguns casos, assegurar uma proteção, a meu ver, desmedida desse terceiro que, né, participa da fraude. Vejam, não confundam jamais a fraude, né, um vício dos contratos, com a simulação. Uma coisa é você simular uma compra e venda que não existiu, portanto é uma simulação, você tira do seu patrimônio e transfere para outra pessoa. Uma coisa é você transferir o seu bem para outra pessoa em fraudes contra credores. O bem sairá realmente do seu patrimônio. Você deixou de ser o proprietário, não só formalmente, né? Quem está celebrando o contrato com você está adquirindo o bem. E essa pessoa, e aí vem a minha crítica, né, que está comprando e celebrando eventualmente uma fraude contra credores, ela tem que, pensando num bem imóvel, tomar todas as suas precauções. Né? Por que se tiram certidões, né, dos distribuidores, certidões fiscais do devedor e do próprio bem, para que você tenha a garantia de que você está comprando um imóvel de uma pessoa que não responde por nenhuma dívida. E aí a gente se depara com alguns julgados em que o comprador, insisto, numa fraude contra credores, ou numa fraude até execução, ele não tira as certidões. Em alguns dos estados, elas são obrigatórias. Em alguns estados, o cartório de notas pode celebrar uma escritura de compra e venda dispensando as certidões. Mas o homem comum, o homem médio, ele é orientado a tirar as certidões. Então eu não posso deixar de tirar as certidões, comprar um imóvel de alguém que possui dívidas, né, processos em curso, e depois dizer que eu não sabia. Qual é a forma para você, né, se precaver? Tirando as certidões. Repito, não confundam a fraude contra credores, o vício dos contratos, com outra questão, né, que também vicia um contrato, que é a sua simulação. Na simulação, eu transferi o bem para outra pessoa, saiu formalmente do meu patrimônio, mas essa pessoa não é titular. Eu posso ter um contrato, né, de gaveta, eu posso ter uma procuração que me assegure ter ainda a disponibilidade do patrimônio. Mas, voltando ao tema aqui da fraude, né, geral, as hipóteses, são essas três. Fraude contra credores, fraude à execução e alienação de bem penhorado. Fraude contra credores pressupõe que não exista um processo em curso contra o devedor alienante. Bem, o marco, né, deste processo, o que traz, entre aspas, o devedor ao processo, o réu ao processo, o executado ao processo, é a citação. Mas os efeitos da citação retroagem sempre à distribuição. São esses dois momentos que nós temos que analisar quando pensamos numa fraude contra credores. E se não existe um processo em curso, essa fraude, né, ela é praticada, tecnicamente chama-se como contra credores. Essa fraude exige a propositura de uma demanda específica em que o interessado, o credor, proporá uma demanda contra o seu devedor e contra o adquirente para comprovar o quê? Que houve uma fraude contra credores. O que se deve, em regra, provar nas ações chamadas paulianas, né? Ação de Paulo, olhando para o direito romano? Deve-se provar o evento danoso e o concílio fraude. Aí que eu disse a vocês, não confundam isso com simulação. Numa fraude contra credores, não é eu transferir o patrimônio para o meu cunhado, fingindo que ele comprou, ele me não depositou nada no meu bolso, no meu banco, na minha conta bancária, e ele acha que é o proprietário e os bens meus não mais respondem por ninguém. Não. A fraude pode ser feita até muito corretamente, entre aspas, com muito cuidado. Depósito na conta do... Perdoe, a simulação. Depósito na conta do proprietário, transferência do bem para uma escritura pública, registro, só que eu posso ter lá uma escritura, por escritura pública, uma procuração, permitindo que eu transfira aquele bem para quem eu quiser em nome do adquirente. Eu posso até ter um instrumento particular de recompra do bem. Né? Isso eu estou falando de uma simulação. A fraude contra credores, não. Houve, de fato, a transferência do bem ou a oneração em prejuízo de um terceiro. E nesta ação, que ela é uma ação própria, que não pode ser discutida essa questão no próprio processo em que você está cobrando o seu crédito, em regra, deverá ser comprovado o evento danoso e o concílio fraude, desde que seja um ato oneroso. Se for um ato gratuito, ou seja, um ato em que aquela pessoa que recebe o bem, né, o donatário em regra, não pensando numa doação,
não faz nenhuma transferência patrimonial, não faz nenhuma contraprestação, a lei dispensa a prova do concílio fraude. Claro, é natural isso, né? E as duas regras estão lá no Código Civil, artigo 158, né, tratando quando for um ato gratuito, e o artigo 159, quando for um ato oneroso. E vejam, o artigo 165 corretamente diz que, anulado o negócio fraudulento, há uma reversão da vantagem em proveito do acervo para pagamento da dívida. Porque se você não poderia imaginar o seguinte, eu transferi para uma determinada pessoa e o meu bem, e ao anular, eu vou ter que, entre aspas, devolver para o então comprador o dinheiro e receber o meu imóvel. Não, na realidade o que se quer buscar é o patrimônio novamente para que você possa incidir sobre esse bem a penhora, a satisfação do crédito ou, enfim, a expropriação para a satisfação do crédito. No fundo, o que a gente acaba vendo é que talvez pareça muito mais com uma ineficácia do que uma anulabilidade o vício da fraude contra credores. Né? Se você tiver a ideia de que eu transferi um bem em fraude contra credores, que vamos usar que valha R$1 milhão, né? Esse bem vai responder pela dívida. Esse bem não voltará ao patrimônio do devedor e o adquirente, que, insisto, não é uma simulação, é uma fraude contra credores, né? Ainda terá que cobrar aquilo que ele perdeu, ou seja, ele pagou e ficou sem bem. O patrimônio que foi transferido vai responder pela dívida. Embora esteja em nome de terceiro, recairá licitamente a penhora após o reconhecimento, evidentemente, na ação pauliana, desta fraude contra credores. Nesse processo, nessa ação pauliana, necessariamente serão réus o devedor e o adquirente, o terceiro, um litisconsórcio unitário. Eles devem responder necessariamente nesta ação pauliana. E aí o Código, né, em complemento, diz que estão sujeitos à execução os bens alienados em fraude contra credores, reconhecida em ação própria, ou seja, não se reconhece esta fraude no processo de execução, necessariamente num outro processo. O segundo tipo de fraude, né, a fraude de execução, essa é mais gravosa. Já existia processo em curso quando houve a transferência em fraude contra credores. E aí, neste caso, o que diz o Código? Sujeitam-se à execução os bens alienados em fraude. Ou seja, eu não preciso propor uma ação, a chamada ação pauliana, como acontece na fraude contra credores, quando se trata de fraude de execução. Ou seja, no próprio processo de execução, o juiz incidentalmente reconhece a fraude e você faz a penhora no patrimônio do terceiro que adquiriu. E aí o bem vai ser penhorado, vai ser expropriado por uma das suas formas, a edificação, alienação por iniciativa particular, alienação em leilão, o que for, né? Expropriado o bem, vai pagar a dívida. E o saldo remanescente, evidentemente, vai para o adquirente, o terceiro, e não para o exequente. Aliás, a fraude de execução, ela é inclusive um atentado à dignidade da justiça. Deve ser punida com multa pelo magistrado. Ou seja, o magistrado, quando ele reconhece que houve uma fraude à execução, ele deve sim, não só reconhecê-la, permitir a penhora do bem estando em nome de terceiro, dada a ineficácia do ato em relação a esse credor, e punir o executado que agiu em fraude contra credores. Por cautela, sempre que o juiz reconhece incidentalmente essa fraude à execução, ou até mesmo antes do reconhecimento, deve intimar o terceiro para que esse terceiro se defenda, eventualmente até por meio de embargos de terceiro, porque ele não é parte nessa execução. A outra hipótese de fraude é mais grave ainda, é a alienação de um bem penhorado. Vejam, o fato do bem estar penhorado não impede que você o venda, o transfira para a terceira pessoa. Eu posso até querer vender um bem que foi penhorado para conseguir pagar a minha dívida. Eu posso negociar com o adquirente, olha, o meu bem foi penhorado, né? Vai ser avaliado com um valor fora de mercado, vai ser expropriado no leilão, no primeiro leilão por preço de avaliação e num segundo leilão por metade do preço de avaliação. Eu vou ter um prejuízo. Eu estou vendendo aqui para você, você pode pegar uma parte desse dinheiro do preço e já pagar em juízo o valor da minha dívida. Ou seja, pode haver alienação, evidentemente, de um bem penhorado. Agora, se essa alienação for em fraude,
A transferência não atingirá a penhora. Você continuará o processo judicial normalmente e, com isso, terá seguimento à expropriação sem necessidade de reconhecimento judicial e muito menos de uma ação própria de uma ação pauliana. Parece, meus amigos, que são esses os temas mais importantes quando nós falamos de responsabilidade patrimonial. Muito obrigado.